gente. Vou pegar o fone aqui, né, gente? Olha, hoje eu garanto pra vocês que vai ser uma live incrível. Se eu fosse você, eu já mandava esse aviãozinho aí pra todo mundo que você conhece. Eu vou ter o prazer de conversar com o Thiago. Deixa eu colocar meu fone, que eu sei que de vez em quando som. Vamos colocar o fone. O Thiago já entrou. Bacana. O Thiago, gente, ele é idealizador do homem paterno. Ei, Thiago! Olá! Tudo Opa, peraí. bem? Ó, saiu. Ô, Lu, manda aviãozinho aí pra todo mundo, Laurinha, todo mundo aí, ó, manda aviãozinho pras pessoas, porque a live hoje vai ser muito bacana. Vou conversar com o Thiago, ele participou daquele documentário Silêncio dos Homens, ele é idealizador do Instagram Homem Paterno. Vai ser um papo muito bom. Todo mundo envia aí, Bruno. Todo mundo envia aviãozinho aí que o papo vai ser bom. Caiu. Oi, Olá! tudo bem? Tudo ótimo. Você tá me enxergando? Eu tô, você tá me enxergando? Eu te enxergo, só que eu não me enxergo. Minha tela tá preta pra mim, mas tudo bem, eu não preciso ficar me olhando. Mas Mas, você. mas você tem que virar, porque eu tô vendo porta-retrato. Acho que é você e a Yara. Aí. Agora eu tô te vendo. Tá bom? Que eu não consigo me ver se está enquadrado aqui, se tá bom Não, aqui? agora tá ótimo, eu tô vendo você. Então, Mas beleza. você me ouve? Não, eu te ouço e te vejo perfeitamente, eu só não tô eu me vendo. Mas tudo bem, eu não preciso ficar aqui me narcisando. Tiago, é um prazer. Eu estou muito feliz de você ter topado fazer essa live. Obrigada mesmo pela disponibilidade, né? A gente nem se conhece e você, de uma forma muito gentil, está aqui para poder falar dessa tal paternidade, né? Ah, delícia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você se importa de se apresentar primeiro? Imagina. Bom, primeiro quero agradecer esse convite. Fico muito feliz, né, de estar fazendo sempre construindo novas pontes, né, com novos profissionais, com novas pessoas, com novos universos. Então, é um prazer estar aqui com você. Me chamo Thiago Cor, sou pai da Yara, essa menina linda de 4 anos. O fato de estar aqui hoje com você, com certeza, é porque ela está na minha vida. Idealizador do projeto Homem Paterno, projeto esse que tem como principal objetivo oferecer suporte e orientação para homens tentantes, homens que estão vivenciando a gestação, se preparando para o parto, se preparando para o puerpério ou vivenciando o puerpério. Então, esse é o foco do meu trabalho, olhar para os homens, dar as mãos para esses homens, um abraço, né, sempre com muito afeto, para que juntos possamos aí navegar nesses oceanos das masculinidades e das paternidades, né, já trazendo aqui a importância de sempre falarmos no plural, porque são muitas possibilidades de manifestação das masculinidades e das paternidades. E é isso, resumidamente. É. É só uma mini biografia, né? Tiago, eu vi que você colocou né, na sua forma até de se apresentar, que você começou com isso depois que você se tornou pai. Você tinha o desejo de ser pai já antes? Ou isso foi Sim. porque você, de repente veio assim? Não, eu acho que desde que eu me reconheço assim, enquanto adulto, principalmente, de ter consciência, né, de já começar a pensar um pouco no futuro, eu sinto esse chamado da paternidade. Já é algo que eu sempre gostei muito de criança, tenho muitas amigas, sempre eu fui. A minha história foi muito construída dentro de um universo feminino. E aí eu acho que o fato, de repente, também por estar próximo, né, de pessoas que trazem o cuidado aí como um caminho, eu acho que isso também foi meio que
sendo enraizado em mim, mas inconscientemente, né? Só depois que, que minha filha nasceu que eu fui tentar resgatar, inclusive, esses traços da humanidade aí que eu fui desprendendo com o que acontece na vida de muitos homens, né? Por construções, estruturas e um monte de coisa. Porque você sabe que você quebra muito paradigma, né? Eu, pelo menos pelos posts que eu, né, te acompanho, eu vejo porque a construção que a gente tem do homem e do pai é muito diferente daquilo que é a sua proposta, né? Eu falo assim, na maioria, a gente, graças a Deus, tem homens que são pais integral, né? Da forma como você fala. Mas, assim, principalmente durante esse período da gestação e do puerpério, né? Que é o seu trabalho principal. Eu acho que ainda, assim, quando você vivenciou isso na prática, te deu medo? Nossa, muito, muito medo. A Yara, ela foi super, na gestação, né? A Yara, ela foi super planejada e foi num momento, enfim, que nós achávamos que estava tudo estável, um momento propício para ter um filho, o que teoricamente me deixaria também bem em relação ao medo e medos. Mas quando veio o teste positivo, eu falei, nossa, e agora, né? Tipo, agora tipo, é de verdade. E aí, por muitos sentimentos, o medo teve presente, com certeza. Medos, será que realmente eu estou pronto? Será que eu estou pronto para tudo que vai vir, que a vida vai me apresentar, que a minha filha vai me trazer, enfim. E isso me gerou esse desconhecido. Assim, sempre é um desconhecido, o futuro é um desconhecido, mas uma responsabilidade. E aí eu acho que eu tinha também um pouco medo dessa responsabilidade, do tamanho que é essa responsabilidade. Então, rolou esse frio na barriga, assim, vamos dizer assim, em alguns momentos. E depois que ela nasceu, também senti medos em muitos momentos, mas um medo. Não sei se essa palavra é a exata, porque tem alguns sentimentos que, pelo menos, que eu vivenciei que eu não consigo muito bem nomear. E aí eu já não sei se também faz parte dessa minha construção de homem, que realmente tem uma dificuldade em reconhecer e nomear sentimentos, mas tem algumas etapas aí desse processo da paternidade que eu não consigo encaixar com medo ou como um amor. São coisas que eu senti naquele momento, por exemplo, que eu nunca mais senti na vida. Então eu nem consigo categorizar, poxa, aquele sentimento foi medo, porque foi tão única aquela experiência que de repente nem se encaixa assim numa palavra, enfim. Mas senti o medo, com certeza. E você se preparou para esse momento ou não? Porque o seu curso é uma preparação, né? Você teve Sim. isso ou não? Isso foi ali, no campo de batalha. Eu busquei me preparar o máximo que eu podia, do que também chegava até a mim e que eu tinha acesso naquele momento. Então, um dos principais motivos de eu ter criado realmente o projeto Homem Paterno foi porque quando eu estava vivenciando a gestação com a minha parceira, eu me deparei com um cenário onde não existiam conteúdos que falassem comigo. Então, existiam conteúdos sobre gestação, mas 99,9% para as mulheres, o que faz todo sentido. Ter muito conteúdo para vocês. Agora, o que não fazia sentido era não ter nada, mas nada que conversasse comigo naquele período. O que, então, em relação ao lugar do homem, os desafios, questões emocionais também. Então, tudo que eu estava vivenciando, eu não conseguia achar lugar, nem... Acho que só o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, que já estava fazendo um trabalho muito bonito com a paternidade, mas mesmo assim não era um trabalho específico para esse período, com esse olhar e trazer uma profundidade para as questões que envolve esse período. Então eu me vi num deserto de conteúdos e de conhecimento, e aí eu ia também olhar para as minhas referências paternas. Eu sou um grande privilegiado, tenho 3 grandes referências paternas, então tem 2 pais, um avô que também entra num lugar ali de pai. Mas mesmo assim, muitas coisas eu não queria replicar, o que me incentivou também a... E aí eu acho que é uma das preparações, quando você pergunta nessa questão de preparação, hoje sempre que um homem me pergunta, Thiago, qual a primeira coisa que eu faço para me preparar para a paternidade, no meu entendimento é justamente fazer essas reflexões existenciais. Quem são as minhas referências? Da onde eu vim? Como é que é as relações da minha família, do meu pai e da minha mãe? Onde meu pai estava na hora do parto? Enfim,
dá uma cavocada assim, na biografia. Inconscientemente, eu comecei a fazer isso. Mas foi por justamente começar a ver que eu precisava ampliar ali, de uma certa forma, o repertório, mas eu não sabia onde, então eu comecei a tentar buscar conhecimento, não tinha. Nas minhas referências, muitas coisas legais, mas nada. Eu nunca conversei com meu pai sobre como foi a gestação para ele. Então, não tinha essa questão, realmente. E para os meus amigos que eram pais, era sempre, a gente caía sempre numa superficialidade. E aí, como é que foi pra você? Cara, foi de boa, não sei o que lá, mas paternidade só começa depois que o filho nasce. Eu falei, meu, mas eu tô... E aí, você não sentiu nada? Tipo, gestação só sentiu quando o filho nasceu, né? Porque eu tô aqui vivenciando um monte de histórias e como que faz? Então, esse foi o meu processo de preparação. E aí eu meio que comecei a mergulhar nas histórias da Bruna mesmo, Então, as consultas todas, com certeza, mas a gente fez um curso do plano de saúde que nós tínhamos, que foi bem legal, e tivemos uma doula, então eu fui aprendendo à medida que ela ia aprendendo, ia tentando aprender com o que ela trazia, e volta e meia eu tentava levar coisas para ela também, então foi assim, foi meio que nesse movimento. Então, houve uma preparação anterior, eu acho que nós viemos construindo também essa gestação, a gente veio gestando a gestação antes mesmo, que eu acho que é importante essa questão da relação do casal também estar alinhada, né, com intimidade, onde os dois possam realmente falar sobre as suas vulnerabilidades, ter esse espaço, e isso a gente veio construindo ao longo do tempo, com muito diálogo, e eu acho que deu certo, está dando certo, porque é uma série de questões que a gente veio trabalhando, pelo menos o barco está indo pela rota que eu estou gostando, por enquanto. Eu acho interessante que você fala muito sobre a questão da sexualidade. E a gente vê sempre pro lado da mulher, né? Principalmente durante o puerpério, que tem que respeitar a mulher, que é um momento delicado e tudo. E a gente muitas vezes não olha para o sentimento dos homens, né? Então, o que que eles estão sentindo? Como que eles olham para a mulher, né? Porque a mulher meio fica assexuada, assim, né? Durante um tempo, ela meio que virou mãe, virou santa e sei lá, né? O universo mais ou menos é assim. E aí você fala muito disso, né? Isso despertou em você durante a sua vivência? Ou foi de escutar os amigos, de escutar os outros pais, né? O que que te levou a trabalhar com isso também? Sim. Bom, a sexualidade, eu acho que é um dos principais gatilhos de aproximação e de afastamento de relações, né? E aí, se a gente ampliar o entendimento de sexualidade, saindo só do ato sexual e trazendo relações mais periféricas, de carinho, de troca, de afeto, eu vejo que, como eu falei, pode aproximar e pode afastar. E o puerpério é um prato cheio para que haja um afastamento, justamente porque, por minha experiência e da minha história, e ouvindo muitos relatos, existem muitos tabus, existe muitos... Acho que são tabus mesmo, né? E questões muito veladas, onde falta, às vezes, intimidade para falar, inclusive, esse casal dialogar sobre sexualidade. Então, vem os homens com uma hipersexualização, uma muscularização da performance, daquele cara que não pode broxar nunca, e que ele não pode ficar sem sexo, porque senão ele morre, meio que assim, né? Ou não sou homem. Então, por mais que seja um cara aí, porra, bacanão, que tem esse conhecimento, que tem uma empatia, são coisas que estão enraizadas, e eu vivenciei isso. Muitas vezes tipo, conversando, entendendo, mas o meu corpo ele trazia também muitas questões que às vezes era difícil de controlar, de impulsos mesmo, né? Porque é uma energia, a gente está falando da energia mais potente da vida, tanto que gera vidas. Então, mais questões culturais, estruturais que vão reforçando também para os homens. E eu caí nesse lugar, nós, aqui, justamente de ter um desalinhamento. E eu vejo que é algo muito comum. Muito comum. E na gestação, acho que qualquer relação,
né? Eu acho que qualquer relação entre duas pessoas ou mais, mas o puerpério, a gestação, acho que quando chegam os filhos, tudo pode ser potencializado, tanto de coisas boas, né, mas de aspectos talvez negativos, ou questões que sejam difíceis de lidar, ou que nunca esse casal tenha tido antes a necessidade de conversar, porque ficava já meio que tipo, aqueles acordos que ninguém fala, mas que a gente sabe, entendo, e aí chega um filho e um monte de transformações individuais em cada um, em tempos diferentes, o homem vivenciando um tempo, a mulher vivenciando outro tempo, expectativas, necessidades distintas, e a sexualidade pode ser sim, porque é uma energia muito forte. Então, eu gosto muito, eu venho acho que no último ano, buscando estudar um pouco mais sobre isso. Tem algumas referências que é a Ana Canosa, né, sexóloga, Cláudio Serva, a parceira Mari Stock, do Prazer Ele e Prazer Ela. Então, são pessoas próximas a mim que eu tento absorver, ler os livros, conversar e também conversar com outros casais, até para nortear a minha própria paternidade. Uhum. Então, eu sempre gosto de falar que assim, eu não sei de nada, gente. Eu estou aprendendo e estou falando, e estou elaborando, estou ouvindo, na verdade. Eu acho que esse é um papel importante de nós homens nos colocarmos, inclusive no puerpério, nesse lugar de escuta. De escutar, inclusive, a sua parceira, obviamente, eu acho que é uma prioridade, mas se escutar e escutar outras histórias, escutar outros homens. Por isso a importância de uma rede de apoio masculina, para que os outros homens comecem a se identificar e falar, caraca, eu não estou sozinho, como você está fazendo, e começar a dialogar com profundidade e com acolhimento e afeto sobre esses assuntos que são sim delicados. Puerpério é sinônimo de crise, como falou Alexandre Coimbra Amaral. As coisas tudo vai mudar, são seres diferentes, em etapas diferentes, com corpos diferentes, principalmente a mulher. Então, só isso, esse ser ainda entre eu e você, que assim, todas as rotinas totalmente fora do controle, e isso é um terreno fértil para um monte de coisas. Então, é uma dança, né, da vida. É muito intenso, complexo. Mas é muito bom você abrir esse espaço, né, para os homens conversarem, porque nós mulheres já temos isso há muito tempo, e a mulher acho que tem mais essa facilidade, assim, de colocar para fora o que ela está sentindo, essas dificuldades durante o puerpério, né? Esses dias eu ouvi uma pessoa falando que o puerpério é a pandemia é o puerpério do mundo, né? E é bem isso mesmo, né? Porque a gente vê todas essas mudanças acontecendo. Para os homens, eu acho que talvez sejam, se a gente fizer uma analogia em relação ao que eu escuto das mulheres, né, que é vivenciar o puerpério, que é lidar com essa perda da liberdade, da autonomia, a invisibilidade, o desconhecido, o julgamento. Então, eu acho que para os homens que a gente nunca vai vivenciar um puerpério, como protagonista ali, realmente, das transformações, mas talvez agora a gente entenda um pouco o que é perder a liberdade e a autonomia, o que é ser julgado, se você faz, se você não faz, se você usa máscara, se você não usa máscara, se você junta a família, se você não junta a família, se você, tipo, vai na praia, se você não vai. Toda hora é um julgamento em cima das nossas ações, e uma invisibilidade e ainda um transbordamento de sentimentos e emoções e um monte de coisas que a pandemia traz. Então, acho que se a gente fizer uma analogia, ouvindo os relatos das mulheres e olhando agora porque a sociedade nos fala também diante da pandemia, e olhando também para a minha própria experiência, né? Eu acho que a gente pode se arriscar a falar que talvez seja algo sim semelhante, né? Eu li um post seu também que eu achei muito bacana, você falando do mito da incapacidade paterna. Eu não sei se você também pensa assim, mas escutando as mulheres, né? Porque eu escuto mais as mulheres. Eu vejo que muitas mães têm a dificuldade de dar o espaço para o homem ser pai.
Então, um exemplo, tipo assim, não faz isso não, você não sabe fazer. Não, não é assim, não, pode deixar que eu cuido. Não, e isso, às vezes, impede o homem, né, dele fazer aquilo ali que ele queria fazer. Você também vê isso dessa forma ou você acha que essa incapacidade, né, esse mito dessa incapacidade é muito só de construção, de família, de sociedade? Sim, é bem comum isso que você falou. É um dos relatos mais comuns que eu ouço dos homens após a chegada dos filhos. Não conseguem enxergar um espaço, né, nesse cuidado, muitas vezes. Mas, bom, o mito da incapacidade paterna, eu vou começar antes, acho que a falar do mito do amor materno, na verdade, porque ambos os mitos, eles são forjados na mesma estrutura, que é essa estrutura patriarcal que definiu os papéis e os lugares de cada um, de homens e mulheres. E esses dois mitos, enfim, que eu vou falar agora, ambos são forjados nessa estrutura. O mito do amor materno, inclusive tem um livro incrível da Margaret Batandé sobre isso, é a crença que todas as mulheres nascem para ser mães, nascem para saber cuidar, que você sabe amamentar, que você vai saber trocar de fralda, que você sabe tudo. Afinal de contas, você é mulher, e que espécie de mulher é essa que não sabe ser mãe, que não sonha em ser mãe ou que não quer ser mãe? Né? Então, assim, tipo, que mulher é você? Então, existe isso e, consequentemente, traz um peso para a maternidade e uma culpa, muitas vezes, para as mulheres que se deparam também com a dificuldade em ocupar esse lugar, pelo menos diante das expectativas criadas. Então, tipo, nossa, eu não sei trocar uma fralda. Nossa, eu não estou conseguindo amamentar. Nossa, eu não sei fazer meu filho parar de chorar. Mas como assim eu sou mulher e eu não sei fazer que tipo de mulher eu sou, que tipo de mãe eu sou? Então isso pode ficar pesado, ouvindo e estudando um pouco, lendo principalmente o livro da Margaret Batandé. Então existe esse mito. Para os homens, esse mito também está enraizado porque facilmente coloca, tipo, eu não sei, e já que você é mulher, você sabe, então você que resolve. Então para o homem é confortável porque envolve essa terceirização de uma responsabilidade dele, afinal de contas, você que sabe, sempre foi assim. Né? E aí, paralelamente, isso tem o que eu falo, e aí isso estou pesquisando, assim, é algo que eu estou elaborando, que é o mito da incapacidade paterna, como eu disse, é forjado também nessa mesma estrutura, mas que é a crença que os homens não têm a capacidade de cuidar. Então, o que faz sentido, justamente porque a nossa construção, nós ao longo da história viemos nos afastando desse cuidado, enquanto um privilégio, mas o que também traz um aspecto negativo que é ter contato e despertar ou potencializar esse aspecto humano que nós temos. Porque o cuidado é algo humano. Né? Então, nós temos também, a questão é que nós viemos nos afastando ao longo da história. E as marcas da paternidade no Brasil são altamente negativas, ou seja, tudo reforça a ideia que realmente eu não sei cuidar. Afinal de contas, eu sou homem e olha só a minha história, olha o seu legado. E muitos homens realmente trazem isso. Então, esse é um mito da incapacidade paterna, porque nós homens temos sim capacidade. E a paternidade talvez seja aí a maior, uma das maiores, para quem ocupa esse lugar, talvez a maior, eu falo que é a maior, de justamente resgatar esse aspecto humano, que é o cuidado. Porque nós temos capacidade, mas o que a gente precisa é nos reaproximarmos e talvez ampliar o repertório. Talvez não, com certeza ampliar o repertório para ocupar esse lugar. Só que a gente está muito atrasado, então a gente está com um gap de séculos. Então vocês mulheres estão tipo hard work, né? E o cara diz, não, peraí, deixa eu pensar, deixa eu refletir, eu tenho meu processo, eu estou aprendendo a ser pai, mas a urgência do dia a dia, então o mito da incapacidade paterna, assim, eu vejo que é legítimo, que existe, e que talvez faça, inclusive, com que essa mulher não permita também que esse homem... Então, os dois mitos, eles andam juntos. A mulher que tem que provar que ela sabe cuidar e que ela é quem tem que cuidar. De repente, então, vem essa leoa, ainda mais nos primeiros, talvez, dias
meses pós-parto, que ela tá leoa mesmo, afinal de contas, porra. Os hormônios ali de proteção, faz sentido. Então, enfim, até me perdi assim, mas eu acho que esses dois mitos juntos, eles podem reforçar tanto essa mulher de talvez repelir esse parceiro, ou esse parceiro também falar, tipo, não, já que você sabe tudo, então eu também nem quero mais, e nem vou tentar, e nem vou também me esforçar mais para saber. Sabe? Então fica ali um conflito. Então acho que, assim, uma série de... Isso com questões conceituais, a gente não pode nunca falar das questões individuais, porque a gente está falando muito de conceitos, de homens, mulheres, mas eu, enquanto naturólogo, sempre gosto de olhar para o ser humano que está falando comigo, porque cada pessoa tem uma biografia e isso vai interferir diretamente, né, nessa maternidade, nessa paternidade individual e enquanto família. Não, isso acontece mesmo. A minha mãe, por exemplo, ela vê o meu marido com os meninos, aí às vezes eu vou deixar ele sozinho, ela fala assim, mas não vai ter nenhuma mulher junto com ele? Não, mãe, ele é pai. Não, mas ele não sabe fazer as coisas, ele não sabe ficar com os dois meninos sozinhos. Porque isso é uma questão de construção da sociedade mesmo, né? Então, para ela é difícil ainda, até hoje. Os meus meninos também têm 4 anos. Ela tem essa dificuldade de entender que ele é pai, que ele cuida. Será que ele vai saber dar comida? Será que ele vai saber trocar? Mãe, ele é pai, né? Existe mesmo, eu acho, essa dificuldade desse entendimento. Ainda. O Hugo aqui, né? Às vezes também fica mais confortável para o homem. Sim, é um privilégio. Então, quando a gente fala de privilégio, essa palavra, pelo menos, eu conheci realmente quando eu fui pai. Ao longo da minha paternidade, né? Todo dia eu aprendo. Porque ser homem, inclusive na paternidade, é um puta privilégio. Né? Então, é sim confortável. E talvez esse seja um dos maiores desafios para nós homens, nos entender que a paternidade ela é desconfortável. Como todos os processos de transição. Todos os processos de transição não é tipo, estou passando de fase de vida e é só coisa boa. Então, sempre que você faz uma transição ainda mais desse tamanho, né, sei lá, quando você faz uma troca de cidade, um término de relacionamento, sempre tem impacto. Então, sempre vão ter coisas intensas. E é isso. É desconfortável. O Dominique Barter tem uma frase que ele diz que o incômodo é a trilha sonora da mudança. Adoro. E é isso. E é isso. Não existe mudança sem incômodo, sem desconforto, porque a mudança ela vem do desconforto, do questionamento. Senão você não muda, se está tudo beleza, eu tenho praia, surf, altas ondas o dia inteiro, para que eu vou sair daqui? E assim, a gente está falando isso, é confortável, mas ao mesmo tempo também perde-se a conexão, né? Eu acredito que quando você fala da paternidade, eu vejo você falando da Yara de uma forma de pura conexão, afeto mesmo, né? Porque às vezes, tudo bem, você vai ficar ali na zona de conforto, mas você não vai criar aquele vínculo tão positivo e que é tão benéfico para todo mundo, porque às vezes a gente vê algumas pessoas defendendo essa ideia da paternidade, pensando que isso é bom só para o filho, para ter autoestima boa, para ser uma pessoa segura. Não, isso é para todo mundo. E o pai também, ele quer o mesmo sentimento que a mãe tem, né? Porque para a mãe já é mais comum. Sim, não, com certeza. São 3 vidas que se cruzam e essas 3 vidas elas vão passar por transformações. E aí, eu acho importante para o homem, né, falando do homem, refletir justamente sobre como que vai ser essa gestão. Porque é isso, dentro da naturologia, enquanto naturólogo, a gente não utiliza o termo paciente. Você, por exemplo, não seria minha paciente, você seria minha interagente. Porque nós partimos do pressuposto que sempre é uma interação, e mesmo eu sendo naturólogo e você vindo aqui em busca de um serviço meu, existe aqui uma troca. Não tem como eu vivenciar, você me contar alguma experiência, alguma coisa sua, e isso não impactar a minha vida. Então, eu acredito muito nessa troca. Então, sempre que eu estou brincando com a minha filha, que eu estou ensinando a minha filha, que eu estou brigando com a minha filha, que ela está me irritando... É uma troca, porque ela está me mostrando, inclusive, esses sentimentos. Como eu tenho que lidar com isso?
como que é. Então é um teste, né? Ela me mostra coisas, eu mostro coisas para ela. Então é essa grande troca, e essa troca, de forma saudável, eu acho que ela mora justamente no afeto, no acolhimento. Eu acho que a casa é onde os vínculos seguros são construídos, é quando existe presença, não só em relação à quantidade, mas de qualidade, os dois juntos. Porque muito se fala, o que importa é a qualidade do tempo. A qualidade do tempo realmente é muito importante. Se você não tem tempo para ficar, no mínimo, o que você tem que fazer é oferecer qualidade no tempo que você fica. Mas os vínculos, eles são construídos com quantidade também. Porque se eu convivo com você muitos dias seguidos, só esse tempo vai me mostrando coisas que é o tempo que mostra, que é o tempo que nós convivemos, que às vezes é o silêncio, é o seu corpo, é as outras formas de comunicação e de interação que vão muito mais além do racional, da comunicação verbal, ou de um momento específico que você quer gerar para ficar gravado na memória do seu filho como tempo de qualidade. Então, então são vários, na verdade, argumentos que nós normalmente usamos para justificar faltas. Mas para isso a gente precisa rever uma série de aspectos. Costumo falar que a sociedade não está pronta para isso também. O sistema não está pronto para esses pais que querem ocupar esse lugar também com mais presença, com mais qualidade, com mais entrega, inclusive com mais afeto. Então é nadar contra a maré, e a gente vai ter que provar. Aquele mito da incapacidade paterna é o momento de nós homens realmente nos apropriarmos dessa paternidade, nos unirmos, quem está nesse caminho, quem está pelo menos começando a refletir sobre essas questões, e mostrar mesmo, né? E aí não é mostrar para querer receber biscoito, é fazer o que tem que ser. Isso, é gerar a transformação, e a transformação por si, ela que vai comunicar. Eu não preciso ficar falando, eu estou aqui fazendo isso. É legal falar, com certeza também. Poxa, está mostrando, está encorajando, mas ela tem que ser real, ela tem que ser presente. Pelo menos a intenção, pelo menos a disposição dos homens. O Pedro do Projeto Memo, que é um projeto de masculinidades do Rio de Janeiro, enfim, que é incrível. Ele fala que, Pedro Figueiredo, ele fala que, por incrível que pareça, nós homens temos a capacidade de resolver os nossos próprios problemas. E é isso. Nós temos que resolver. Esse é um problema nosso, que a gente vem construindo há séculos, né? De uma ausência paterna, de uma indisponibilidade afetiva, de uma irresponsabilidade afetiva. Então, como que a gente pode mudar isso? É só nos reunindo, olhando para dentro, olhando para nossas dores, para tudo que faz parte da nossa construção, e a partir daí olhar para os novos caminhos, que não existe um caminho, existem muitos caminhos. E esse eu acho que é o legal, e se a gente comparar com o passado, talvez seja uma das maiores diferenças. Sempre foi dado um roteiro da maternidade, um roteiro da paternidade, um roteiro da vida, e agora a gente está discutindo a possibilidade de não ter um roteiro, das famílias se apresentarem da forma como elas quiserem, das dinâmicas que elas quiserem construir, criar esses filhos como querem também. Então, é sair de caixa. E isso não é fácil. Fácil é ficar na caixa. Eu também sou super... O meu canal é muito voltado para isso, sair da caixa mesmo. E você falou muito do afeto. Eu não sei se você recebe esse tipo de narrativa mesmo dos pais, mas, por exemplo, meu marido, a gente tem o costume de beijar os meninos, abraçar, dar selinho e tudo. E a gente vê que quando o pai faz isso, existe um olhar um pouco assim, condenatório mesmo, sabe? Nossa, o pai não faz essas coisas, né? Você percebe que também existe ainda esse discurso, né, quando você tem um encontro dos pais ali, que às vezes eles queriam dar abracinho, cheirado, fazer aquele dengo, mas eles ficam meio assim, né? Será que eu vou, que eu não vou? Olha, do meu convívio, não consigo pensar assim. Eu acho que todo mundo que convive comigo mais tá mais ou menos na mesma onda. Eu acho que a paternidade vem me trazendo, inclusive, um filtro, talvez, de pessoas do meu convívio diário. Mas isso existe, com certeza, isso existe. E é uma parcela muito grande ainda de homens que tem essa dificuldade em demonstrar afeto
E aí talvez, por justamente essa construção que tudo que é relacionado ao afeto, a carinho, a sentimento, a sensibilidade é relacionado à mulher e dentro dessa estrutura patriarcal machista, isso é uma fraqueza e eu não posso nem me aproximar. Senão meu filho vai ficar mimado, e que tipo de criança é essa? Super mimada. Então são várias crenças, várias questões que podem fazer com que esse homem se afaste do afeto, realmente. Existe, uma pena, né? Porque eles estão perdendo uma coisa incrível, incrível. Mas já vejo muitos homens também demonstrando muito afeto. Tem um ponto que eu acho que também pode impedir bastante muitos homens a de repente ter um determinado comportamento, é porque infelizmente no Brasil existe uma taxa altíssima de abuso infantil e a maior parte dos abusadores moram nas casas das pessoas, né? É o pai, é o tio, são homens. Existe abusadores mulheres? Existe, mas a maior parte são homens, infelizmente. E aí eu acho que existe esse receio cultural, social também, tipo, de vai beijar a menina na boca, vai colocar no colo, não sei o quê. Existe, né? Existe. E a gente vai ter que saber lidar com isso, porque são as marcas que nós viemos plantando e continuamos ainda. Então a gente vai ter. Nós, homens, vamos ter que lidar com isso, entendendo que é legítimo essa desconfiança, mas como que a gente pode mudar? Acho que é pensar, não falar, tipo, isso não acontece, isso o problema não é meu. Negar isso. Não, isso acontece e como que a gente pode reverter esse quadro? Então, acho que é isso. Essa conversa, por exemplo, acho que já são caminhos, né, de só a gente estar conversando sobre isso. No documentário Silêncio dos Homens, eu achei muito interessante. Você até falou o nome do homem, eu esqueci. Eu sou tenho um pouco de dificuldade com tanto nome. Mas que ele fala dos 3 P's, que eu achei muito bacana. Você podia falar um pouco sobre isso? É o Léo Piamonte. É isso mesmo. O Léo, né? Os 3 P's, né? Que é ser provedor. Qual que era o outro? Era os 3 P's. Provedor, protetor e o que você fala que é o cuidado, né? Não, mas os 3 P's, isso é a tríade que eu entendo do pai, mas os 3 P's é um conceito do... Cara, eu esqueci, na verdade, quais... Eu também, confesso. Chega essa hora, gente. E o Léo, que ele sempre fala isso, eu falo, isso, nossa, é maravilhoso. Mas, assim, não tem problema. É porque ele fala depois que isso é muito importante as pessoas entenderem, né? O pai ser provedor, não no sentido machista. Eu achei interessante isso, porque existe uma onda feminista, assim, radical demais, que quer acabar com os homens, né? E não é por aí. Olha lá, procriador, provedor e fugiu o último. Meu, ajuda aí, protetor, Não, eu já sei. É o protetor. Protetor, isso, procriador e provedor. Isso, obrigada, viu? Juntos venceremos. Porque existe essa onda feminista, assim, de que o homem não deve existir. Esses dias eu vi uma enquete de uma pessoa que colocou assim, se não tivesse homem durante 24 horas no mundo, o que você faria? E eu entendo porque vai muito pelo lado que a gente comentou do abuso. Então, aí as mulheres respondiam assim, eu vou sair com qualquer roupa, vou sair de shortinho, vou sair de noite. Foi mais para esse lado. Mas existe também essa onda de que o homem não precisa existir. E vem muito dessa ideia do provedor, do procriador, como se as mulheres não pudessem trabalhar fora, como se as mulheres não pudessem ter filho. Tem isso, né? Proteger, procriar e prover. Isso mesmo. Boa. Boa. Se o Léo ouvir essa live, ele vai me matar. Ele fala, mano, como assim você não sabe? Eu falava, tipo, sei, mas esqueci, ou sabe, tipo, tem, mas tá em falta. Mas é importante, né? Eu posso falar um pouco sobre esses 3 que agora me veio, só estava vindo as palavras para desenrolar. Bom, esses 3 P's são basicamente a construção padrão de homem, né? Então a gente nasceu, e aí eu falo por mim, Thiago, né, dentro da minha estrutura, e aí não só construído pelos meus pais, porque toda a sociedade cria, né, é uma ilusão achar que só pai e mãe que vai criar. A partir do momento que a gente está na rua, a gente é criado também pelo mundo. E o mundo me fala que eu tenho que ser forte, que eu tenho que prover,
que eu tenho que ter sucesso. Então, o homem, e esse sucesso ele é buscado através de bens materiais ou de recursos financeiros dentro de uma conquista do mundo público. Né? Então, tudo que é fora da casa é da responsabilidade do homem, e inclusive a realização e afirmação dessa masculinidade. Então, o provedor. O procriador, justamente porque é isso, né? Outra afirmação das masculinidades, temos que ser comedor, temos que ter uma ereção eterna, né? Uma virilidade, temos que mostrar força também, inclusive a posse do corpo da mulher enquanto homem. Então, procriador, inclusive eu não tenho nem a necessidade de te dar prazer, você tem que me dar, e porque você está disponível para mim. E o protetor, que é essa ideia também que o homem que vai proteger, porque senão nada existe sem a proteção de um homem. Você, mulher, precisa da minha proteção, você, filho, precisa da minha proteção. Então, nós, homens, uma parcela muito grande, me arrisco a dizer que a grande maioria, foi também construído em volta desses 3 P's. E tudo que a gente está falando aqui é justamente para... Não que isso não seja importante. Uhum. É importante ver? Claro, mas não exclusivamente, não precisa ser exclusivamente o homem. Isso é um acordo familiar, não existe regra quem vai definir quem vai ser o provedor. Então, acho que esses questionamentos. Sou procriador? Sou, mas eu não tenho que ficar... Eu sou procriador porque faz parte da minha natureza humana. Mas você também é procriador, é só a gente ter uma relação sexual e todos nós vamos procriar. Né? Então, né? Não é o homem que tem que ser. E protetor também, acho que não faz nenhum sentido. Não, é muita prepotência achar que você precisa da minha proteção porque você não tem nenhuma capacidade de se proteger. Então, esses 3 P's, assim, agora veio bem disso, né? E a paternidade, eu acho que está aí para a gente desconstruir esses aspectos. Teve a Gabi que comentou assim, que é porque muitas mulheres criam filhos sozinhas, né? Mas a ideia é eu colocar o homem para criar junto, né? Eu acho que esse é o grande movimento, né? Só falando sobre essa questão dos feminismos, né? Porque são muitos também. Mulherismo, né? Que é o movimento das mulheres pretas também, que é uma outra vertente, outro movimento de mulheres que não são feministas, são mulheristas, que é um outro conceito relacionado à ancestralidade da mulher preta e africana. E hoje, quando eu converso, eu gosto de construir pontes, inclusive, com pessoas que pensam totalmente diferente de mim e que, às vezes, inclusive, têm uma dificuldade de ter um diálogo, mas eu gosto de ouvir, inclusive, feministas, mulheres que têm pontos de vista mais radicais. E aí, ouvindo elas, eu percebo também legitimidade quando talvez elas não queiram que o homem exista, porque existe dor. Né? Não, sim, não é uma tem dor, uma história dor por trás. dela. É a tia, é a filha, é a mãe, é a avó, ou é a moça que está passando no Jornal Nacional, que seja, por algum momento, rolou uma solidariedade ali, rolou uma conexão e aquela dor passa a ser dela. Então, infelizmente, nós homens temos uma grande capacidade de gerar esses sentimentos. Né? Então, é legítimo, no meu entendimento, inclusive a radicalidade. E são essas mulheres, inclusive, radicais que vêm gerando mudanças há séculos. Se não fossem as radicais, porque as radicais, quando começou os movimentos feministas, de repente elas não queriam a morte de um homem, vamos dizer assim, a morte não só de morte morrida, tá? É de desconstrução, enfim, de tudo que representa esse homem padrão que eu estou falando. Mas elas vinham buscar os lugares realmente nessa sociedade lá atrás. Então elas eram as radicais daquele momento, que hoje é o que a maior parte das feministas fazem, tipo, os primeiros movimentos. Naquela época era radical, e elas já vieram desbravando. Então, talvez, se eu tivesse no lugar delas, eu também seria bem radical. Né? Então, é bem difícil. Só me veio de partilhar isso. É complicado. Não, que a gente vamos machucando, né? A gente vem fazendo feridas há séculos, assim, muito fortes, né? Se você não é um homem branco hétero, cara, todo mundo sofreu com a nossa gangue. Com a minha gangue. A minha gangue vem
gerando dor. E agora a gente vai ter que saber conversar com essas dores dos outros, né? Para saber reconhecer isso e a partir de, talvez, se eu tivesse no lugar delas, eu também seria bem radical, né? Então, é bem difícil. Só me veio de partilhar isso. É complicado. Não, É que a eu gente, nós acredito. vamos É igual. massacrando, né? A gente vem fazendo feridas há séculos, assim, muito fortes, né? Se você não é um homem branco hétero, cara, todo mundo sofreu com a nossa gangue. Com a minha gangue. A minha É gangue verdade. vem gerando dor. E agora a gente vai ter que saber conversar com essas dores dos outros, né? Para saber reconhecer isso e a partir desse reconhecimento, como que a gente pode mudar. Não dá para fechar os olhos de que não existe ainda preconceito, né? Existe muito ainda, em todos os sentidos. Você falou da mulher negra e também das mulheres, como ela disse, que criam filhos sozinhas. Se a minha mãe me tivesse criado sozinha, eu também ia achar que não precisava de nenhum homem. Tava ótimo, feliz e sozinha, né? Então a gente tem que olhar esse lado mesmo da dor, do radicalismo que tem um sentido. Agora, que homem eu sou? Que homem é o Thiago? Eita, que homem eu estou! Você falou da tríade, né? Primeiro, eu estou homem agora, né? Acho que é um bom ponto de partida, né? Eu estou homem, porque eu me reconheço enquanto homem hétero no momento, mas eu sou um cara que está em busca, acho, de fazer isso que eu estou fazendo com você, de conversar sobre as relações humanas, sobre os processos humanos, um homem que está muito ligado com a natureza e que vê na natureza os principais valores da vida, de cuidado, de respeito, eu acho que a minha religião ela é a natureza, então não tenho vamos dizer assim, uma crença definida, uma religião. Eu acho que tem alguns valores que são os meus norteadores que eu identifico em várias religiões. Né, que eu acho que é isso, a gente ter compaixão, zelar pelo outro, buscar fazer o melhor, cuidar da natureza. Daí só uma vez eu até brinco, falei, cara, por que todas as igrejas não falam que você jogar bituca de cigarro no chão você vai pro inferno? É verdade. Se você jogar a latinha no chão você vai morrer, tipo, pior morte do mundo. Eu até brinco. Cara, vocês estão mostrando a maior manifestação divina que existe, e aí falo assim porque eu convivo, quem mora em praias, lugares de praias, se depara muito com isso, Com esse assim, comportamento, né? Exato, então Thiago é um cara que eu gosto muito de falar, de ouvir, gosto muito de ouvir. E muito feliz por estar nessa jornada e por ser pai. Eu acho que não me vejo na vida fazendo outra coisa sem fazer o que eu faço, sem estar com homens, sem estar com crianças, com mulheres e tentar achar caminhos mais equitativos, né, para a minha existência e, de repente, tentar dar as mãos também para que outras pessoas sigam esse caminho. É ser uma ponte mesmo, né? Em todas as possibilidades. Você falou da tríade. O que é a tríade? A tríade que é o guardião, o protetor e o cuidador. Mas aí esse protetor e o guardião, ele é uma ressignificação, porque o protetor e o guardião ele faz parte de alguns arquétipos historicamente, que pertence ao universo masculino, e aí esse masculino não necessariamente é o homem. Uhum. Tá? Então é tudo que envolve o masculino, que inclusive vocês, mulheres, também têm, assim como nós temos. Então são arquétipos masculinos e arquétipos femininos. Então, o protetor e o guardião, principalmente aqui, né, para o meu trabalho de gestação, parto e puerpério, por exemplo, é fazer com que a mulher guardar e proteger o cenário para que essa mulher possa protagonizar com autonomia e liberdade o momento que é dela. Por exemplo, na gestação e parto. Então eu não estou aqui porque se você não me tiver na sua vida, você não existe. Você vai parir comigo ou semigo. Eu brinco, né? Semigo é ótimo. Então, assim,
essa ilusão que eu preciso de proteger, que eu preciso de guardar, se você não vai conseguir parir, é uma falácia, você vai conseguir parir. Então eu não preciso guardar e proteger você. Eu preciso proteger e guardar o cenário para que ele seja o melhor possível, para que você possa ter a melhor experiência possível. Então, esse protetor e guardião, ele vem nesse sentido. Não para reforçar o cara que impõe o limite, o autoritarismo, o que detém o poder. É uma ressignificação, inclusive, dessa palavra, né? Ou a outra faceta também dessas palavras. E o resgate aí do cuidador, de resgatar essa nossa humanidade, e o parto, a gestação e o puerpério talvez possa ser aí uma grande oportunidade para a gente estar resgatando esse, como fala a Diana Schneider, uma amiga minha parteira, ela fala como que a gente pode servir sem interferir. Isso é muito difícil. Muito. Servir sem interferir, sem querer colocar as nossas verdades. Então, eu vejo que nós homens, nesse cenário, talvez seja interessante conversar e olhar para esses arquétipos. Não somos assim toda hora, mas pelo menos a gente dá uma olhadinha nesses arquétipos e tentar resgatar eles dessa forma, nessa caminhada das paternidades aí. Nossa, foi lindo, gostei disso, servir sem interferir. Nossa, imagina se todo mundo fosse assim, começando por mim, claro, né? Porque a gente tá ali querendo, né? Tiago, olha, tá acabando. Eu queria muito te agradecer mais uma vez mesmo por ter topado esse bate-papo. Foi uma troca mesmo, assim, aprendi muito. Acho que é muito legal esse trabalho que você está fazendo, porque realmente constrói várias paternidades, constrói várias formas da gente ver o ser humano, né? O seu trabalho é lindo. Continua, espero que a gente tenha outra oportunidade para falar de outros assuntos. Sempre que quiser, pode vir aqui, que eu vou adorar. Viu? Obrigada a todo mundo que esteve aí com a gente, quem ajudou com as respostas aí. Juntos a gente é muito mais fácil, é verdade. Tudo junto é muito mais fácil. Muito bom, muito bom. Eu que agradeço mais uma vez aqui a oportunidade de estar aqui com você. E quem quiser conhecer mais um pouco do meu trabalho, tem o site homempaterno.com.br, tem o Instagram. Agora em outubro a gente vai estar lançando a turma do curso Gestação e Parto para Homens, online, e em dezembro a terceira turma do curso Puerpério para Homens. E muitas coisas aí também que eu venho construindo com o Papo de Homem, que são parceiros. Tem Papcast, que é o podcast. É isso que eu ia te falar, tem um podcast, né? Isso, é o Papcast, que é um braço social do projeto Homem Paterno. E a gente... todo dia, não? É semanal. A gente vai agora para o 5º episódio e saiu um episódio agora essa semana justamente sobre sexualidade, né? Porque a gente falou sobre sexualidade e o tema do último episódio é sexualidade e puerpério. Então quem tiver interesse está lá em todas as plataformas, Deezer, Spotify, até no YouTube tem. Muito bacana. É um assunto que eu acho que de todos, eu acho que é o que a gente precisa mais de desconstruir e reconstruir. Minha opinião, né? Concordo. Um beijo na Yara. 4 anos. Meus meninos têm 4 anos também. Essa idade já começa a ficar bem melhor, né? Olha, melhora uma coisa, mas tem umas coisas que às vezes dá vontade de daí a gente vai no banheiro, abre a privada, fecha e pronto. Não é? Um prazerão. Um beijo. Fica com Deus. Obrigada. Tchau, tchau.